Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult, e o nosso encontro de hoje, ele é dedicado àqueles que nos acompanham com a frequência, nos dão aí o apoiamento necessário aos questionamentos que estão surgindo por aí e fazem desse espaço um espaço democrático e que contribui com a cultura tributária. O tema de hoje, inclusive, é decorrente de sugestão daqueles que nos acompanham e tem a ver com a bonificação no contexto do IBS da CBS, tema que tem trazido alguns questionamentos e nos obrigou a estudar, a analisar e não só atendendo à indagação, como também trazendo seus desdobramentos. Como se sabe, a bonificação foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da súmula 457. E atenção, essa súmula nós vamos colocar aqui embaixo, depois, como de hábito, já fazemos. E aqueles que nos acompanham sabem disso. Aliás, se você não nos acompanha, é um bom momento para aproveitar. Embaixo existe um espaço para você fazer a sua conexão imediata conosco, por meio do sinetinho que existe, e também aproveitar para dar a sua curtida, o seu comentário, até porque isso vai fazer com que a informação chegue a mais pessoas, porque os temas que nós tratamos tendem a ser temas de interesse da classe, e só você para fazer com que ele chegue a ser mais pessoas, tá? E para aqueles que também nos acompanham, já é sabido que além de estarmos aqui no canal do YouTube, nós também encaminhamos esta mesma informação, né, lá no Spotify. Então você pode ir ouvindo a informação no trabalho, pode aproveitar e depois vir ao canal e verificar, porque nós temos um diferencial que é lá embaixo. Depois da apresentação da ementa, nós colocamos o link de todos os fundamentos que nós apresentamos, porque o objetivo do canal é ser um canal didático, é ser um canal que possa contribuir. E cada dia nós temos recebido aí a aprovação e os comentários, as críticas construtivas, sempre bem-vindas, e as trocas de informação com aqueles que nos acompanham. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o convite, se você ainda não fez, faça-o agora, tá bom? Bom, voltando ao tema, que é a bonificação, e é sabido que muito se discutiu no âmbito até do ICMS, porque o primeiro momento de discussão foi há muito tempo atrás, lá no contexto do IPI, se as bonificações eram ou não incluídas na base de cálculo do ICMS. Para falarmos de IBS e CBS, temos que fazer um pouquinho a história do ICMS, até porque nós vamos conviver com ele pelo menos até dezembro de 2032, mesmo que ele vá recrudescendo 10% ao ano a partir de 2029 e sendo extinto em 2033 apenas, né? Então, a informação é útil. E é importante observar que aqui no Paraná, nós só tivemos a retirada das bonificações da base de cálculo em fevereiro de 2025, né, por meio de um decreto, até porque a Lei Complementar 87 de 96 foi adaptada, e o decreto 9.015, de 20 de fevereiro de 2025, acrescentou, né, um dispositivo, né, que seria o inciso 6º, ao artigo 8º do Regulamento do Paraná, coisa que Santa Catarina há muito tempo já tinha excluído, a seguinte expressão: não se inclui na base de cálculo do imposto, lógico que a redação é muito parecida com aquela que está no texto da Lei Candir, então não integra a base de cálculo do imposto ou montante, que fala IPI em algumas situações, e lá no inciso 6º ele diz: o valor correspondente à mercadoria dada em bonificação, que não representa acréscimo ao valor da operação, e esteja vinculada à venda da mesma mercadoria consignada no documento fiscal por configurar desconto incondicional. Só que nós já temos algumas ponderações que merecem a nossa atenção e que vão estar conectadas
ao IBS e CBS. No que diz respeito ao IBS e CBS, o que nós temos, tanto na Lei Complementar 214, como no regulamento dos dois tributos, e pouca coisa. O artigo 5º da Lei 214 diz que a CBS, no caso aqui, estou lendo o regulamento, então, aprovado pelo Decreto 12.955, e eu pensei primeiro em CBS, porque ela já entra em vigor agora em janeiro, o IBS ele será só a partir de 2032, como citamos, né? Mas, se nós formos olhar a lei complementar, a redação é a mesma, até por conta aí do princípio da cooperação, né? E é o mesmo artigo 5º que trata lá na lei e que está aqui também no que diz respeito à CBS, é o mesmo dispositivo. E nós achamos na lei e no regulamento muito pouca coisa, né, quando falamos em bonificação, né? Se nós formos olhar na lei, nós temos 5 oportunidades em que a palavra bonificação é citada, né? Ela parte da premissa como regra que o IBS e a CBS incidirão sobre as bonificações, né? E quando trata disso no parágrafo 1º, e o papel de um parágrafo é complementar a ideia do caput, da cabeça do artigo, e diz que, olha, não se aplica às bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam do evento posterior. No regulamento da CBS, lá no artigo 5º, né, quando falamos em bonificação, nós temos a observação, artigo 5º, inciso 2, diz que também incidirá a CBS no fornecimento de brindes e bonificações. Em outro momento nós iremos comentar brindes, hoje é só bonificação, brinde é tema que fica para um dos nossos próximos eventos, e diz aqui, considera-se bonificação o fornecimento a maior do bem ou serviço, objeto da atividade do contribuinte em substituição a desconto no valor da operação. E não se aplicam as bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Ou seja, eu só poderei excluir a CBS e posteriormente o IBS se não houver vinculação ao evento posterior. Mas atenção, a palavra evento posterior aqui não significa dizer que se eu já conheço o evento que deu causa à bonificação, que eu possa aplicar. Porque nós temos tipos de bonificação aqui a ser considerados. E o tema, ele realmente tem um desdobramento, né? É importante observar que nós temos algumas questõezinhas que merecem atenção. E eu volto ao ICMS, porque já nos perguntaram em dado momento, isso ainda o regulamento vai ter que ser mais claro, se a bonificação, eu sempre disse que a bonificação é como se nós estivéssemos adotando a dúzia de 13 ou a meia dúzia de 7, né? Adicionando por alguma circunstância um benefício que não esteja vinculado a qualquer fato anterior ou posterior. E aí é que está a palavra, né, evento futuro, que merece maiores explicações. No ICMS, há uma vinculação clara, eu repito, a exclusão é possível quando a mercadoria é dada em bonificação que não representa acréscimo do valor da operação, ou seja, o preço que eu praticaria com 6 produtos tem que ser o mesmo que eu pratico com 7. Olha a dica. E isso foi a nossa querida consulente, agora em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí que evitar realmente citar, então teríamos o maior prazer em citar, porque realmente ela foi muito profícua na sua indagação e nos permitiu esse estudo. Mas olha só, correspondente à mercadoria dada em bonificação que não represente acréscimo ao valor da operação e esteja vinculada à venda da mesma mercadoria consignada no documento, para configurar desconto incondicional, que é a linha da súmula 457 do Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui é a primeira indagação que já nos fizeram. Gilberto, a bonificação tem que ser rigorosamente o mesmo produto? Nós tomando por base o regulamento do ICMS,
não só do Paraná, mas como de outros estados, sempre vinculamos que a bonificação pressupõe um desconto do próprio produto. Se eu estiver enviando, por exemplo, uma dúzia, não sei que não é justificativo, mas uma dúzia de garrafas de cerveja e acrescentando uma 13ª garrafa de um whisky qualquer, chamar isso de bonificação, eu corro o sério risco, no âmbito do IBS e da CBS, de compreender que possa haver uma contrapartida, uma certa onerosidade, porque você comparar o preço de uma garrafa de cerveja com uma garrafa de whisky é algo que já foge do padrão normal. E nós trabalhamos sempre com a hipótese que a legislação do IBS e da CBS trabalham com a concepção de onerosidade, de valor abaixo de mercado. Ou seja, eu envio uma 13ª garrafa que não é de cerveja, é de uísque, e atribuo a essa garrafa de uísque o mesmo preço da cerveja. Ora, evidentemente eu estou praticando um preço abaixo do mercado. E aí eu cairei na presunção relativa, eu já tenho citado inúmeras vezes, artigo 116, parágrafo único do CTN, né, que diz que a autoridade fiscal poderá desconsiderar atos que ela entenda que sejam de simulação, ou seja, estou escondendo o que eu não quero mostrar. É diferente da simulação da Lei 8.137/90, que eu estou mostrando algo que não existe. De qualquer forma, há algo a se pensar, até porque o artigo 335, que fala das presunções absolutas, mostra que cabe ao contribuinte comprovar que não há qualquer tipo de ganho, qualquer tipo de vantagem para um dos lados. E olha, convenhamos, pegar produtos distintos, com preços distintos, e dizer que alguém não saiu ganhando com isso, sendo que a nova ótica do IBS, da CBS, tem a ver com onerosidade, é algo complicado de se provar. Por isso, embora não haja nada nos regulamentos ainda, é bom lembrar que tanto o regulamento do IBS quanto da CBS foram editados aí, com todo respeito. A gente sabe do trabalho hercúleo que é a organização, rendemos homenagens aí àqueles que estão envolvidos, sejam os responsáveis no âmbito federal, estadual e municipal. A tarefa árdua de organizar, são amigos nossos, muitos deles aqui do Paraná e de outros estados, mas nós sabemos que foi para atender um clamor de dizer, olha, habemos regulamento, né? Na prática, sabe que tanto o regulamento IBS quanto a CBS que saíram, né, eles ficaram muito aquém daquilo que nós esperávamos. E nós já temos informações que a nova versão, por que a gente chama de regulamento versão beta, talvez seja um pouquinho mais encorpada, trazendo aí esclarecimentos que são necessários para que a gente tenha continuidade. Então vamos aguardar para ver se haverá evolução. No âmbito do ICMS fica evidente que a bonificação tem que ser feita em relação ao mesmo produto. Não evoluímos nesse contexto do IBS na CBS, mas é aquilo que a gente sempre diz. É um tributo novo. Nós vamos ter que ter todo um processo de maturação, de crescimento e de compreensão. Aliás, nós vamos ter que compreender, né, qual é a concepção lógica, jurídica, fenomênica do que vem a ser uma ação onerosa. Qual é o contexto que isso vai ter? É bom lembrar que a bonificação ela levou muito tempo para entrar nessa concepção. Veja, o Regulamento do Paraná só adicionou isso em 2025, em fevereiro. Embora judicialmente, há muito tempo nós já estejamos discutindo a questão e verificando sob a ótica da concepção do STJ que existe uma restrição, né, no que diz respeito a esses valores. Então, a súmula 457, textualmente, e a súmula que nós temos chamados temas de repercussão geral, e no âmbito do STF e no âmbito do STJ, temos aí os temas em decorrência de chamados repetitivos, né? Qual é a função? Orientar aos tribunais inferiores que, se chegar lá no STF ou no STJ, olha, nós iremos julgar esse tema dessa forma. Determinados temas são de competência do STJ e outros
que envolvam interpretação constitucional são de competência do STF. E o enunciado da súmula, que hoje é usado como tema, diz o seguinte: os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Então, nós vimos aí dizendo aos contribuintes paraenses: olha, se você quiser, você vai conseguir fazê-lo. E aí fica aquela velha história: trate como desconto incondicional. Só para se ter uma ideia, existem inúmeros julgados, o que a gente chama de leading case, né? O caso paradigma, o caso líder, que deu origem. E no âmbito do STJ, nós temos já no ano de 2009 algumas decisões que começaram a orientar esse caminho, mas antes disso, em 2008, tivemos, 2006 nós tivemos, ou seja, há aqui uma profícua produção de julgados. Eu vou olhando aqui, localizei inclusive julgados já do ano de 2000, naquela corte. Então dizia lá o julgado, a ex-ministra Nancy Andrighi dizia: olha, ICMS, descontos incondicionais, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, que é definido no momento em que se concretiza a operação. E o desconto incondicional não integra a base de cálculo do imposto. Por muito tempo, esse texto foi reproduzido, a tal ponto que, em outro momento, o ministro Castro Meira, em 2004, dizia que os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como descontos para pagamento à vista, e atenção, quaisquer outros descontos cuja efetivação não fica a depender de evento futuro incerto, não integram a base de cálculo porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a saída da mercadoria. Aqui citar, inclusive, a literatura do saudoso professor Hugo de Brito Machado, pai do professor Hugo de Brito Machado II, né, citando uma obra dele, Direito Tributário, datada de 1994. O professor Hugo de Brito Machado sabia de tudo. Eu sempre o cito como referência no que diz respeito aí à preponderância, que é a teoria que ele desenvolveu para nós entendermos certas coisas, né? De qualquer forma, ele dizia ainda aqui nesse julgado, o ministro Castro Meira, que o valor dos descontos incondicionais oferecidos nas operações mercantis deve ser excluído da base de cálculo, ao passo que descontos concedidos de maneira condicionada, olhem só, eu já não usei mais a expressão fato futuro incerto, mas desconto concedido de maneira condicionada. Então, a expressão não pode ser interpretada de forma literal, achando-se só que é vento futuro incerto. E daí vamos evoluir para as modalidades de bonificação, nós já vamos chegar nisso. Mais à frente também, o ministro João Otávio de Noronha, em 2005, repetindo o texto, né, ele trabalha inclusive com a hipótese de tabela de preços, de descontos, e é importante observar que a base de cálculo é o valor e, ao seu tempo, para fazer integrar o preço, os descontos incondicionais, né? Aí ele usa a tal da ratio decidente, que é a razão de decidir, que quanto ao IPI é a mesma regra que se aplica para o ICMS. Mais à frente e mais recentemente, para não citar muito a fundamentação, nós temos alguns julgados um pouco mais estruturados e que nos dão a ideia, e é por isso que eu peguei julgados mais recentes, né, 2009 e 2008, e esse do ministro Humberto Martins diz o seguinte: ela é controvertida, ela é examinada à luz do Código de Processo Civil, restringe-se tão somente a incidência do semestre na operação que envolve mercadorias em bonificação com descontos incondicionais, não envolvendo incidência de IPI. A bonificação, dizer, é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade do produto vendido, em vez de conceder uma redução do valor. Então, do produto vendido significa dizer 12 garrafas de cerveja mais uma, e não 12 garrafas de cerveja mais uma garrafa de uísque. Eu sei que alguns preferirão, mas é essa a razão pelas quais eu entendo que teria que ser o mesmo produto. Notadamente, porque no âmbito do IBS e CBS nós temos as presunções, né? E mais adiante ele vai. A literalidade do artigo 13 da Lei Complementar 87 é suficiente para concluir que a base de cálculo na operação, tá, é aquela efetivamente realizada, ou seja, eu não posso alterar o preço. Isso vai impactar na forma como nós vamos registrar isso no documento fiscal,
se será feito um desconto ao todo no final, se é valor individual, se é custo médio, e assim para frente. Diz ele ainda, o ministro Humberto Martins, que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dado a título de bonificação não integra a base de cálculo. E, para fechar aqui as observações da súmula, um outro julgado que nos parece bastante interessante é do ministro Luiz Fux, à época que ele ocupava o STJ, como todo mundo sabe, hoje ele está no STF, né? E eu sempre cito, do quadro atual do Supremo Tribunal Federal, é o único ministro que é oriundo da magistratura. Os outros vieram pelo quinto constitucional, né? E aqui ele diz que a base de cálculo é o valor da operação, inclusão de mercadorias e bonificação, orientando que na parcela da substituição tributária eu não aplico este conceito, porque a substituição tributária, ela tributa evento futuro. Por conseguinte, eu posso até dar desconto no imposto próprio, mas não poderei dar desconto no tributo retido, porque ele tem a ver com etapas subsequentes. Isso é muito comum no segmento de produtos farmacêuticos, né? Que é habitual esse tipo de situação. Então, fica aqui esse tipo de referência e, como de hábito, nós vamos colocar aqui esta página onde constam todas essas posições e a explicação para quem ainda diz, poxa, quando é que ele vai entrar no tema? Eu já estou no tema. O problema é que eu preciso que você compreenda que existe um histórico, uma evolução que vai me permitir fazer afirmações como a que eu fiz, que tem que ser o mesmo produto. Embora nós peguemos tanto na Lei Complementar 214 quanto no regulamento, isso ainda não está claro. Eu repito, o artigo 5º da Lei Complementar 214 diz lá que IBS e a CBS incidem sobre, inciso 2, fornecimento de brindes ou bonificações. E aí, parágrafo 1º desse inciso 2 diz, olha, não se aplica às bonificações, ou seja, não se tributa, que constem do documento e que não dependam do evento posterior. E aplica-se a qualquer bem dado em bonificação sujeita a alíquota específica por unidade de medida, inclusive na hipótese do inciso 1 desse parágrafo. Opa, isso nos leva a crer que nós já temos aí diferença de tratamento dentro do contexto da bonificação. E isso tem que ser melhor trazido. Tá? Depois, lá na frente, no imposto seletivo, também não se aplica ao imposto seletivo, quando houver bonificação, a tributação. No regulamento da CBS, eu vou vincular a ele, nós temos lá pelo menos 4 referências, repetindo que bonificação é tributada, e a bonificação não tributada é aquela, e aqui o texto já é mais pontual, mas naquela linha do decisório do STJ, no que diz respeito ao ICMS, e que acaba por coincidir com a interpretação que nós temos no Regulamento de ICMS do Paraná, Santa Catarina, os que já possuem essa regrinha. E diz aqui, fornecimento a maior de bem ou serviço, objeto de atividade do contribuinte em substituição a desconto no valor da operação. E aí eu sei que aquele mais desarticulado, mas eu também comercializo isso. Eu poderia usar. Olha, nós temos que parar para interpretar um pouquinho a coisa sob uma ótica lógica, consensual. E não é porque nós defendemos os interesses do contribuinte que nós temos uma licença, e aqueles que já foram, somos alguns, sabem, abrir a caixa de ferramentas e sair fazendo e falando barbaridade. Então, o legislador aqui quis dizer, e esse é o pecado do regulamento ter sido muito conciso, ele quis dizer, olha, tem o serviço objeto da atividade do contribuinte em substituição a desconto do valor da operação. Ou seja, diferentemente do ICMS, há espaço para dizer, então, que eu eventualmente posso substituir o bem bonificado? Até há. Diferentemente do ICMS, que fica bem vinculado, e a redação é diferente. Eu vou tomar liberdade para aqueles que não estão prestando atenção. Olha a redação do ICMS. Correspondente exclusão é correspondente à mercadoria dada em bonificação que não represente acréscimo ao valor e esteja vinculada à venda da mesma mercadoria consignada. Mesma mercadoria consignada no documento fiscal. Aqui é pontual. No IBS, no CBS, na lei não tem nada, mas no regulamento, que deveria esperar, e temos mais do que eu tenho. Não se aplica a bonificação que conste do respectivo documento fiscal e que não dependa do efeito posterior. Ora, ela poderia fazer, poderia. Só que aí eu começo a ter problemas, né, no contexto
né, de outras informações. Primeiro, tem que ser no mesmo documento fiscal. Eu não posso entregar aí um caminhão de bonificações. Isso é doação. Isso vai ser tributado. Isso não é bonificação pura. Então, eu tenho que trabalhar com essa concepção, tá? Porque senão eu corro o risco de chegar à tributação dos bens não onerosos. E a tributação dos bens onerosos, ele representa qualquer coisa que esteja abaixo do preço praticado, né? Ou seja, se eu substituir uma garrafa de cerveja por uma garrafa de uísque e jurar de pé junto, né, que o uísque tem o mesmo preço da cerveja, de duas uma. Ou o teu uísque não tem nenhum valor adicionado e você vai preferir usar para flambar carne, né? Minha esposa tem esse hábito de flambar carne com uísque e com bebida de primeira qualidade, quando deveria usar um conhaque. Só que hoje é sabor conhaque, né? Então já não dá mais para fazer. Diz ela que fica melhor, né? Então, como eu não consumo, ganho às vezes, ela acaba usando. É lógico que eu faço aquela cara de bravo e não resolve nada. Mas, brincadeiras à parte, o que é importante observar? De duas, uma. Ou uísque de péssima qualidade, ou tua cerveja muito cara. Porque não há lógica conceitual, embora ambos venham do malte, muita gente não sabe disso, o malte que produz a cerveja é o mesmo malte, né, que produz o uísque. Sim, se você não conhece o processo industrial, fica o convite para estudar, porque o malte é oriundo da cevada. E aí o processo de fermentação e de preparo é que muda, mas a planta é a mesma. É claro que o conteúdo, né, que vai numa cerveja e vai no whisky são conteúdos distintos e que dão a formatação, né? Ou seja, eu posso usar o açúcar para fazer café, como eu posso usar o açúcar para fazer molho, dependendo do que eu queira. E aqui a situação. Então fica muito evidente a problemática que nós temos quanto a isso, né? E observando isso, e já dito que, cuidado, preço, para não ser pego aí numa situação delicada. E quando nós falamos em bonificação, fica evidente, a partir do artigo 5º, parágrafo 1º da lei, que as bonificações elas não podem depender de evento posterior, e fica evidente que esse evento posterior não é aquele vai ter que acontecer. Que nos leva aí à conclusão de que nós temos pelo menos 4 ou 5 tipos de bonificações. E a bonificação que nós temos que ponderar, e que é tratada aqui, é a chamada bonificação pura. Ou seja, uma dúzia com 13, meia dúzia com 7. Isso é uma bonificação pura. Tá? Ela está rigorosamente dentro do artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1. Por alguma razão você está bonificando e fazendo a entrega, né? Agora, eu tenho bonificação por meta. Olha, se você atingir uma compra X durante o ano, no 13º mês eu vou lhe dar aí uma quantidade bonificada. Ora, eu só vou ganhar se eu fizer. Então, a condição que existe é um fato futuro incerto. Agora, vamos mudar e olhar sob o prisma do futuro e dizer, olha, não é futuro incerto porque eu já cumpri essa meta, então isso já passou, logo não é futuro incerto. É passado e certo. Isso não muda a natureza dos fatos. Você só conseguiu a bonificação por conta de uma condição. E é isso que fica explícito lá atrás, no contexto da resolução e também do ICMS, que nós buscamos aqui, na medida do possível, para fazer uma conexão. Tá? Temos a bonificação com alíquota por unidade, né? Em todos os casos eu vou ter que discriminar isso no documento fiscal, tá? Ela necessariamente não vai depender de um evento, tá? Mas nós vimos lá no inciso 2 que ele vai incidir, né? Principalmente situações que envolvam aí a alíquota ad rem. O que é uma alíquota ad rem? A alíquota em função da coisa. Vão ser ela um imposto seletivo, produtos, principalmente bebidas, que vão ter valor de tributo em reais. Para quem ainda não se deu conta do que é uma alíquota de REM, é só dar uma olhada lá na tributação dos combustíveis do monofásico, que você tem um valor em reais. O caso do ISS fixo, você tem um valor fixo anual para pagar, isso é uma alíquota ad rem.
A alíquota que nós usamos hoje, percentualizada, é a alíquota ad valorem, em função do valor. Tá? Então, isso está claro na lei. Eu tenho também bônus pós-campanha. Isso não tem nada a ver com a nota fiscal. Olha, e esse bônus pode ser em dinheiro. Olha, vou te entregar aí em cima, caixa de uísque, uma televisão a quem se sair melhor. Muito próximo do conceito de brinde. Olha, eu não tenho como excluir que ele está fora da nota fiscal. Por isso que isso se aproxima do conceito de doação e, por conseguinte, seria tributada. Mas, voltando à origem do problema, porque nós agradecemos tanto a nossa seguidora, que nos dá orgulho também de ser cliente, e a questão que ela levantou envolve realmente algo envolvendo como fazer isso. E ela apresenta aqui 3 situações de cálculo, nos perguntando, e uma serenidade típica de estar preocupado em resolver o problema. Olha, nós sabemos que o tema é novo, que ele vai evoluir, e vai. Então, talvez no futuro a gente tenha que vir aqui gravar. Olha, lembra aquilo? Nós mudamos. A gente sempre faz referência e não será diferente. Então, ela apresenta aqui, primeira relação. Desconto aplicado no boleto e na fatura do XML. Ou seja, eu apresento lá, ela deu um valor aqui hipotético, de R$ 585,93. E 3 produtos. Aí ela pegou numa linha, colocar produto X, CFAP 502, quantidade 10 unidades, valor da unidade R$ 22,03 e o total R$ 220,30. Aplicou lá uma alíquota, hipoteticamente 18%, chegou a 39,65 de ICMS. Aí o mesmo produto, abaixo, com CFAP 5.910, ou seja, ela nomeou o 11º produto, o CFAP 5.910, mostrando que ele é, na realidade, um produto decorrente de bonificação ou doação. E também valor 22,03 e somou o preço. Aplicando sobre ele a mesma alíquota de 18, deu um tributo de 3,97. E o terceiro produto, hipoteticamente qualquer, somou e lá na frente deu o desconto equivalente a um produto. Então, o valor que era de R$ 585,93 menos o 22,03 ficou para R$ 563,90. Bom, de plano nós já rechaçamos essa hipótese, porque ela já está vinculando a uma condição futura e ela está alterando o preço. E eu não posso alterar o preço. A segunda, um desconto incondicional discriminado nos itens da nota, ou seja, naquele primeiro instante eu fiz no boleto, ou seja, não apareceu na nota. E ele tem que constar do documento. É por essa razão que nós afastamos a possibilidade. Não se trata de condição, se trata de uma regra objetiva, teria que estar no documento fiscal. Na segunda situação, modelo, e ela foi muito feliz, muito cuidadosa na elaboração, foi bárbara, por assim dizer, nesses modelos que ela citou. Nesse modelo, o valor do produto bonificado ele é deduzido proporcionalmente como desconto comercial. Veja, no primeiro exemplo, ela pegou o valor total e deu desconto na duplicata, lá no pagamento. No segundo, ela pegou e descreveu lá os 5,102, 10 produtos, preço 22,03, total. E daí, colocou um desconto sobre estes 10 produtos. Também, em outra linha, o 5.910, produto 22,03, e colocou o mesmo desconto individual. E o produto final, que não tinha desconto, o terceiro fechando. E, somado já com desconto, daria um valor. Tá? Nós também rechaçamos, por quê? Porque, na prática, eu acabo alterando o valor e não condiz com a redação do texto, que nós, quando citamos, esclarecemos, que ele diz aqui que o valor propriamente dito, quando se fala em tributação, ele tem que ponderar uma série de fatores. E quando ele fala em base de cálculo, ele deixa bem claro que ele não pode alterar os valores. E aqui nós estaríamos alterando os valores. Eu relembro que lá atrás, a redação, quando fala da bonificação, ele diz que não se aplica
Bonificação que conste do documento e que não depende do evento posterior e aplica sobre o dado a alíquota específica. Né? E, na sequência, até antes disso, ele esclarece que o fornecimento de bonificação, né, isso que não está na lei, está no regulamento, é importante observar isso, tá? Que não se aplica que conste do documento e não depende do futuro evento e aplica-se ao bem dado sujeito à alíquota específica. Mais à frente aqui, ele fala que o fornecimento é maior do bem em substituição a desconto no valor, ou seja, ele praticamente inviabiliza este tipo de operação, não na lei, mas no regulamento. Então, isso está lá no parágrafo 1º, inciso 2, do artigo 5º do regulamento da CBS. Então, em substituição ao desconto no valor da operação. O que nos leva, então, à terceira situação, que ela recalcula o preço de todos os produtos. Já apresenta um preço padrão, né? Tanto para os produtos que ela está vendendo, como para o produto que ela está bonificando. Né? Ou seja, ela já, ao invés de pôr o 22,03, ela já põe o valor unitário 20,03, valor do produto bonificado 20,03. Isso nem altera o valor. E aí você me diz, pô, Gilberto, mas eu posso ter preços diferentes para coisas? Claro que eu posso. Conceito de economia, não sou economista, mas até eu consigo entender. Quando eu invisto num estoque, eu mobilizo um capital, né? E eu não tenho esse dinheiro à disposição. Então, eu tenho lá 5.000 unidades. Vender uma hora, uma, vai levar um tempo para que eu recupere esse valor. Agora, se eu vender de 100, 200, eu estarei recuperando antes o valor. Então, eu posso realmente ter preços praticados diferenciados. E isso não depende de qualquer situação. Bom, aqui nos parece claro que eu tenho que mexer realmente no valor individual, já apresentar isso pronto e acabado. E aí ela considera aqui que o PIS e COFINS esse assunto vencido, né? E quanto à CBS, ela nos pergunta, então, afinal de contas. E aí nós respondemos, olha, a bonificação vista como produto adicional da mesma nota não seria tributada enquadrando-se, então, nesses termos, na regra do parágrafo 1º, inciso parágrafo 1º do artigo 5º da lei complementar de 214, tá? E tem que ser que a bonificação acompanhe a venda, não dependendo de evento posterior ou de qualquer condição. A bonificação depende de evento posterior, será tributada. E quando a gente fala de evento posterior aqui, é condição. Onde eu tirei isso? Lá da redação da súmula e também, de certa forma, da legislação que está contida no decorrer do regulamento da CBS. Mas nós vamos pesquisar aqui, algo que foi para fechar realmente a questão, um dispositivo de uma instrução normativa número 51 de 1978. Nós não localizamos no texto das resoluções, das instruções, mas também não localizamos uma revogação. Mas essa instrução, no seu subitem 4.2, nós vamos colocar aqui embaixo também o linkzinho da instrução, diz literalmente, abre aspas, descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda de bens e da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos, parecendo-nos adequado entender como acertado, então, o terceiro cálculo que nós apresentamos aqui, que foi a posição de já fazer. É importante observar que ela não está no base de dados da Receita Federal, mas ela é orientativa e corresponde com tudo que se disse aqui. De qualquer forma, lembramos sempre que nos demais casos onde eu tiver uma vinculação, eu terei que tributar. Em qualquer caso, olha, eu quero fazer uma bonificação em uísque, ótimo, mas tribute. Principalmente porque você vai apropriar o crédito. Não quer assumir riscos, se torne o crédito. Mas isso talvez não resolva o problema, porque o fisco vai dizer para você, olha, o crédito é o problema seu, mas se você tributou abaixo do preço, o problema é meu. Vou autuar você. Bom, com isso, espero ter aí auxiliado aqueles que buscam a discussão, né? Entender um pouquinho o conceito das bonificações. E é bom lembrar, gente, que além disso, nós também fomos buscar respaldo lá na nota técnica 2 de 2025, informando
né, que realmente a situação corrobora esse entendimento de que eu já vou dar um preço padrão para os 11 mercadorias, porque nesse caso da sugestão, eram 10 mercadorias mais uma bonificação. Isso fica evidenciado pela própria redação da nota técnica. Aqueles que não estão habituados a olhar notas técnicas e informes técnicos, fica aqui a dica, né? Porque a interpretação está muito além só do regulamento, só da lei. A interpretação de tudo que está vindo por aí vai exigir de você um conhecimento razoável do direito tributário, ter noções boas de contabilidade, fazer como eu conversar com quem é da área, para chegar a uma construção adequada. E torcer para que os regulamentos que venham pela frente, né, as normas, as notas, tragam as coisas de forma mais clara. Havendo mudança no entendimento, nós voltaremos, mas nos parece que era o que tínhamos para dizer no que diz respeito ao assunto, agradecendo a sugestão que nos foi dada, lembrando a você que sempre que você tiver dúvidas, tiver sugestões, comentários, você tem duas formas de fazer. Você pode mandar um e-mail para nós, o e-mail você já conhece, momentoconsulte@consulte.com.br. Nós vamos responder a você. Ou aqui embaixo, ali no campo de comentários, onde você vai poder fazer as observações, tá bom? De resto, nos acompanha aqui nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, dando o prazer de nos acompanhar por aqui. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Tchau.